que houve? Por que você fez isso? Muito bem, Roberto. Queria então analisar esse ponto contigo, né, que o advogado Aury Lopes traz para a gente, de que prisão preventiva só em último caso, poderia ter sido feita uma audiência antes, uma conversa com o Deolane. Como é que você avalia esse ponto, essa avaliação do advogado Aury Lopes Júnior? Não é necessário haver conversa nenhuma. Se nós fizermos uma estatística do que acontece no processo penal brasileiro, isso é um dado de realidade. Nós não estamos em Liechtenstein, não estamos na Noruega, não estamos na Dinamarca. Houve o cumprimento do rito processual, houve audiência de custódia, houve a garantia de todos os elementos processuais. E o que acontece é que a senhora Deolane não respeitou a fórmula, as obrigações, o que foi estabelecido no caso. As restrições foram colocadas ali no sentido de preservar o processo, no sentido de preservar o bom andamento do processo, de assegurar a colheita da prova. E ela frontalmente desrespeitou estas obrigações. O juiz, na condição de daquele que preside a colheita da prova, ele tem poder geral de cautela, ele pode determinar estas medidas de ofício ou a requerimento do Ministério Público. Obviamente que é necessário verificar nos autos o que aconteceu, mas que as pessoas que estão nos acompanhando saibam que o juiz que preside a colheita da prova, ele é dotado do poder geral de cautela e ele pode determinar essas medidas rigorosas a pedido do Ministério Público ou de ofício, para proteger, para assegurar a boa colheita da prova. Ele não tem que marcar conversinha nenhuma com a acusada diante destas situações. O juiz percebeu que há uma atitude desrespeitosa em relação ao sistema de justiça, de descumprimento das obrigações. O juiz tem toda a condição e até o dever de fazer com que o ambiente de respeitabilidade à justiça seja restaurado. E nesta condição, nesse contexto, o juiz determinou que a medida mais restritiva seja tomada, até porque, como eu já disse e repito, ela recebeu um privilégio que normalmente os acusados não recebem, de aguardar o processo em prisão domiciliar. Quem que recebe este privilégio? Normalmente pessoas que estão muito doentes, pessoas idosas. Não é? Esse é um privilégio que é concedido em situações extraordinárias. E ela recebeu este privilégio. Deveria ter observado as condições que foram estabelecidas pela Justiça. No momento em que não observou e teve uma atitude desrespeitosa em relação à Justiça, está sujeita a essas consequências. Como disse e repito, o juiz tem poder geral de cautela, pode determinar este rigor de ofício ou a pedido do Ministério Público. Penso que a decisão é absolutamente correta, está amparada pela legislação e pelas prerrogativas inerentes a quem preside o processo para a garantia da aplicação da lei penal, para a garantia da ordem pública, da segurança pública. E como se viu, notoriamente, houve uma situação de bastante tumulto no local em que essa senhora estava presa. E visando proteger a sociedade, proteger a ordem pública, houve uma determinação de que ela fosse colocada num presídio em que houvesse essa proteção, essa preservação da sociedade para evitar esse estardalhaço. Até no início desta última fala deste senhor, se falou em novela. Eu desconfio que por tudo que vem acontecendo em relação a esta advogada que está sendo aí investigada, eu não duvidaria nada que logo alguma organização que produz conteúdos para a televisão e para o cinema anunciasse a saga de Deolane. Né? Eu não duvidaria nada que aparecesse alguma fabricante de tornozeleiras banhadas a ouro, posando e mostrando o seu produto para que houvesse um faturamento econômico em torno dessa situação que é absolutamente desrespeitosa à sociedade. A justiça não pode ser um show, né? Não pode ser um espetáculo. Né? A justiça deve ser um instrumento de distribuição daquilo que está previsto na lei. A lei prevê penas graves para
o crime de lavagem de dinheiro. Existe uma suspeita em relação a esta senhora, que ostenta riqueza desproporcional às suas atividades econômicas, e essa situação está sendo apurada, investigada. Ela é suspeita de cometer crimes, de envolvimento com crimes, envolvimento com organizações criminosas. Isso está sendo investigado, está sendo apurado, e a Justiça entendeu que é prudente, é necessário, é importante para assegurar a colheita da prova, que ela esteja presa preventivamente para que essa prova seja reunida. No momento em que essa circunstância deixar de existir, pode ser que a prisão não mais seja necessária. Por ora, entende-se que essa prisão é necessária e assim continuará até o momento que a circunstância se fizer presente. É isso que se entendeu. Esse é o contexto, é essa situação desta senhora que está querendo fazer show, estardalhaço em cima disso e construir uma narrativa de vítima. Mas, na verdade, ela não é vítima, e sim investigada por crimes graves. Perfeito. Roberto Liviano, procurador